Personalidades múltiplas são como personagens de filme, Bia. Por exemplo, o clássico do transtorno de identidade dissociativa é aquele fragmentado, que todo mundo fala, cara que tinha 24 personalidades, no final ele vira um bicho. É um transtorno sofrido. O transtorno dissociativo de identidade, ou TDI, que é abordado no filme Fragmentado, é um transtorno sofrido, onde o indivíduo passa a ter múltiplas personalidades em sua mente, e é um mecanismo do cérebro causado por alguns fatores. Nesse vídeo, a doutora Ana Beatriz Barbosa se aprofunda nesse polêmico assunto. Assista até o final para entender a relação entre o filme Fragmentado e a vida real. É algo surpreendente. TDI é só uma forma de chamar a atenção, Bia? Não, de jeito nenhum. Uma coisa, ninguém pede para ter TDI. E as pessoas criam esses fragmentos de personalidade por excesso de sofrimento. Então, assim, não é para chamar atenção, é para se proteger. Porque, assim, se não tivesse sofrimento e só ganho, ok. Mas o ganho não existe. O ganho é muito pouco. É uma desestruturação de toda uma vida. É algo que acontece. A pessoa não tem aquilo porque ela quer ter. Ela tem aquilo porque aquilo foi a maneira de lidar com situações terríveis. Não é uma coisa que ela troca uma roupa, é alguma coisa que se impõe frente a uma necessidade de se proteger. Você já ouviu falar sobre alguém que tenha tido esse transtorno do TDI? Responda abaixo e não esqueça de deixar seu like e se inscrever para me ajudar a trazer mais vídeos relevantes como esse. Trata-se de um evento, né, em que a pessoa vai apresentar duas ou mais personalidades bem distintas e essas personalidades vão alterar o comportamento e o estado de consciência dessas pessoas, ou seja, a consciência sobre ter essas personalidades. A coisa mais interessante, Alex, é que essas personalidades elas surgem de uma fragmentação da personalidade original. É como se a pessoa, na maioria absoluta dos casos, passasse por um estresse muito forte, muito violento na infância. E esse estresse, além de ser um trauma, de forma traumática, muito intenso, ele é prolongado, não é uma vez, ele persiste e está muito ligado ao abuso sexual. Vamos definir o que é o transtorno dissociativo de identidade. Sexual está muito ligado ao abuso físico, está muito ligado... Violência doméstica como um todo. Psicológicos, né? Abusos psicológicos, abusos verbais, mas isso num grande pacote de intensidade. E essas personalidades, elas podem apresentar nomes, idades, gênero, vozes e memórias totalmente distintas. Estou falando assim, tem que ser mais de duas personalidades. Tá. E isso aparece também, Bia, assim, em tempo... É o tempo todo ou aparece mais em tempo assim de um fator estressor? Ou vive com a pessoa? Assim, existe uma personalidade que predomina, né, sobre as outras. Existe a possibilidade da pessoa saber todas as suas personalidades, que eu não gosto nem de falar de personalidade, porque eu acho que são fragmentos da personalidade original. Então, assim, ela pode lembrar das outras? Pode. Ela pode não lembrar das outras? Pode, mas tem uma que predomina. Agora, é importante que a gente entenda que o transtorno dissociativo de identidade é uma forma que a pessoa usou para lidar com aquele trauma violento e prolongado ocorrido na infância. Então, é como se a pessoa tem a sua personalidade fragmentada, quebrada em pedaços, e aqueles pedaços, cada um passa a se comportar de uma maneira. Por isso se falava múltiplas personalidades. Mas foi bom trocar o nome, porque não é outra personalidade, é fragmento da própria personalidade. Exatamente. E é muito importante a gente lembrar aqui, né, Bia, que assim, eu tive um trauma na infância, então eu tenho várias pessoas, porque as pessoas podem criar. Você está trazendo que, assim, traumas todo mundo pode ter. Mas falando, olha, tem que ter muita coisa para definir. Primeiro, transtorno de identidade dissociativa é um transtorno raro. Exato. Não é comum. Eu, na minha vida inteira, só atendi assim. E que não foi fácil identificar. E tinha só 6 personalidades.
tá? Depois nunca mais, foi sempre relato de livros ou de casos, é raro. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, um estudo que acompanhou um ano, tá? Possíveis quadros desses, e constatou que mais ou menos a frequência era 1,5 em toda a população americana, e o que é pouco, né, se a gente for ver, e que não tinha predominância de ser homem ou mulher, era tudo igual. Então, assim, é a partir desse grande trauma. E a gente está falando de trauma, é trauma mesmo. É uma criança que é abusada sistematicamente por anos, ou abusada, espancada, não tem direito a nada. É uma criança que ela precisa criar personagens para sobreviver àquilo. Para se manter ali. Personagens ou que vão ser os super-heróis que vêm salvar de forma mais impetuosa, agressiva, ou crianças que vão fingir que são muito dóceis para ver se consegue algum tipo de conforto, de amparo. Então, é importante que a gente entenda que essa fragmentação leva a um sofrimento indescritível. Ótimo, Bia. Perfeito isso que você está falando, justamente para não confundir. E não é um diagnóstico que a gente pega em uma consulta. Não, né? De jeito nenhum. O transtorno de identidade dissociativa, né, ou dissociativo de identidade, ele é raro, além de ser raro, ele leva muito tempo para ser estabelecido pelo seguinte: as personalidades, os fragmentos de personalidade não aparecem toda hora. Então você pode ir num médico e alguém fala, e muitas vezes o paciente, na maioria das vezes o paciente não lembra, as memórias são separadas, não lembra de uma determinada personalidade. Então como é que ele vai contar de uma personalidade que ele não lembra, daquele fragmento? Né? Então você tem que ter apoio de pessoas que convivem, e sempre as personalidades aparecem diante de estresse. Então como é que você num consultório, em geral, você não está sob estresse? Pelo contrário, se você está num bom psiquiatra, você está amparado. Se você está num bom psicólogo, você está amparado. É interessante que é tão difícil para essas pessoas entrarem em contato com a sua identidade primária, que muitas vezes, durante muitos anos, se utilizou hipnose para tentar acessar esse tipo de relatos, né? Uhum. E até medicações que pudessem relaxar a pessoa para que ela pudesse falar daquilo. Em breve, a doutora Ana Beatriz irá falar sobre a relação entre o TDI, como é mostrado no filme Fragmentado, e a vida real. Assista até o final, pois está muito interessante. Né? É interessante que, se a gente for ver, o tratamento é sempre muito difícil, mas varia da gravidade. Então, a gente tem graus de gravidade do transtorno dissociativo de identidade, e a gente, assim, pode precisar de medicações? Pode e deve, porque eles, em geral, eles têm, secundariamente a esse transtorno, depressão, transtorno de ansiedade, TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, e muitas vezes ele tem momentos que ele dissocia a ponto de ter despersonalização. O que é despersonalização? É quando a pessoa tem a sensação que está fora do seu corpo. Exatamente, é como se a pessoa se visse de fora, não pertencente. E também, não só a despersonalização, como a dissociação da realidade, assim, de não achar que aquele lugar que ela está não é esquisito, não pertence, não tem esse pertencimento ao local que está. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque isso não está tão exposto. É um mito ou uma verdade, Bia, que as pessoas que possuem transtorno de TDI, na sua identidade original, conhecem suas outras personalidades? É um mito, tá? Porque, assim, tem muitas personalidades que são tão bem estruturadas, esse fragmento é tão bem estruturado, que pode não ter a memória da outra, tá? Então isso pode acontecer. Isso é até uma maneira da gente testar se aquela pessoa está falando a verdade, porque ela não tem lembrança das outras personalidades, tá? O que a gente vê é que pode lembrar das outras. O único caso que eu tive, ele sabia exatamente, era homem, ele sabia exatamente quais eram as 6 personalidades, ele conseguiu, o tratamento conseguiu integrar para ele falar isso, eu não precisei ver,
as personalidades acontecendo, e ele sabia, tinha nome, todos tinham nome, tinham vozes diferentes, tinham sotaques diferentes, falavam línguas diferentes, né? E tinham, como é que se diz, valores também muito diferentes. Dos 6, 2 eram, digamos assim, não muito legais, mas 4 eram bem legais e que ajudavam até a controlar. Então ele tinha essa visão total. Mas existem pessoas que, de fato, não lembram de determinadas personalidades. Não tem essa visão global de que aqueles fragmentos vêm dela mesmo e ela não tem essa visão geral do que cada um faz. Pode haver. Por isso que quando eu defini transtorno de dissociativo de identidade, eu fiz questão de, isso vai estar no material, de colocar aqui. É uma condição que uma pessoa possui 2 ou mais personalidades distintas que alteram o controle de seu comportamento e consciência. Então pode haver essa questão da pessoa não lembrar. A Karina pergunta, existe tratamento para quem apresenta o transtorno dissociativo de personalidade? Existe, né? Que tudo tipo? vai depender, Karina, tudo vai depender da intensidade, do número de personalidade, do quanto essa personalidade está fragmentada. Por exemplo, é muito mais fácil você tratar uma pessoa que tem 2 ou 3 personalidades. Quando você vai para uma pessoa que tem 10, que tem 18, que diz, né, que tem, a gente tem que ter muito cuidado, porque qual é o objetivo do tratamento? No primeiro momento, é você melhorar o funcionamento dessa pessoa, diminuir o sofrimento, melhorar o convívio dela social, o desempenho dela laborativo, quer dizer, tentar botar paz nessa personalidade, nessa grande fragmentação. E depois, dependendo do como a gente vai evoluindo, a gente coloca também o objetivo de integrar essa personalidade. É mais difícil e um pouco mais a longo prazo, e que requer muita terapia. E terapia com técnicas de relaxamento para que a pessoa possa acessar gradativamente os seus traumas. Mas num primeiro momento, em geral, a gente usa medicação porque essas pessoas já chegam com depressão, com transtornos exaustas, de ansiedade, né? Com muitos eventos dissociativos, de despersonalização, de desrealização, que também dá para a gente uma noção do grau de ansiedade. Então, a gente tem que usar medicação, sim, para poder começar a ter um contato, para essa pessoa poder ir se desarmando, podendo tirar aquela angústia, aquela depressão, para a gente, então, elaborar um tratamento que a gente vai tentar essa conciliação e essa integração dessa personalidade. Mas, num primeiro momento, a gente vai pensar sempre em melhorar aquele sofrimento imediato. E depois, num outro momento, entra dessensibilização, bastante terapia e relaxamento. Terapia, relaxamento, para que ela possa ir acessando aos poucos essas situações traumáticas de uma maneira que ela entenda, isso é bacana, que ela entenda que aquela criança que sofreu aquilo tudo, ela hoje, ela não mais sofrerá aquilo porque ela, né, pode ser a grande mãe dessa criança. Ela pode chegar para essa criança e falar, olha só, por mais que você tenha sofrido isso durante anos, por mais que você tenha sofrido agressões físicas injustificáveis e incompreensíveis, hoje você... Eu estou aqui para te defender. Exatamente. Então é como se você estivesse ali para dizer que voltar àquela criança e acalmar aquela criança. Muito bom mesmo. A M.A. Eduarda, o TDI tem cura? Tem alguma semelhança com o borderline? Não, olha só, TDI é uma coisa, borderline é outra, tá? O que pode causar alguma dúvida é que a personalidade do borderline, por ser uma personalidade mais fluida, ela pode ter uma grande insegurança e se ela for submetida a traumas muito fortes na infância, e não só muito fortes, mas intensos e prolongados, se candidata a ser uma pessoa que também pode apresentar transtorno dissociativo. Mas uma coisa é diferente da outra. Tá? Então a gente tem que saber separar. Agora, por exemplo, o
TDI, ele pode apresentar, ele pode abrir na infância, ele pode abrir na juventude, ele pode abrir na idade adulta, pode abrir na velhice, tá? Pode sempre. A gente tem, mas o passado a gente tem que buscar esses grandes traumas, porque é na maioria absoluta. É como se aquela criança tá totalmente perplexa diante daquela violência, seja ela de que forma foi, a que ela foi submetida, sem explicar. É interessante que isso vai depender do grau que essa criança tem para lidar com o estresse. Tem crianças que são mais suscetíveis ao estresse, outras menos. E tem crianças também que são mais suscetíveis à dissociação, que é aquela coisa de você sair do corpo, se ver fora do corpo no momento de estresse. Existe isso. Então, as pessoas que têm uma tendência à dissociação e as pessoas que têm uma tendência a ter uma tolerância muito baixa ao estresse, são pessoas que estão mais suscetíveis a apresentar o transtorno dissociativo de identidade. A despersonalização que ocorre devido à ansiedade em um nível muito alto pode levar a um TDI? Não necessariamente. Assim, é claro que pessoa que tem dissociação, maior propensão a ter episódios de dissociação e desrealização, mesmo como forma de ansiedade, elas estão mais predispostas a desenvolver o transtorno de identidade, tá? Dissociativa. Mas não é uma regra. Torno a dizer, a gente tem que juntar a facilidade ou a dificuldade, eu diria a dificuldade dessa personalidade enfrentar momentos de estresse, tem que lidar com essa pessoa, ter vários episódios de dissociação, ela fica mais predisposta, mas tem que ter esse histórico de trauma, mas trauma mesmo, tá, gente? Trauma não por exemplo, a perda de um ente querido pode ser um trauma? Pode, para uma criança, mas é assim, aquela criança que está atravessando uma rua, de mão dada com a mãe, com o pai, com o avô, com a avó, e de repente um caminhão passa, mata aquele parente e a criança está ali segurando aquela mão e perplexa daquilo tudo. Então, porque tem gente que fala assim, meu pai morreu. Sim, mas existe mortes e mortes, existem mortes traumáticas, né? Então, além de ter a dissociação, você tem que ter esse trauma, você tem que ter essa dificuldade de lidar com estresse e episódios mais frequentes de dissociação e desrealização. O TDI pode ter diagnóstico confundido com TAB de alguma maneira? TAB, que é o transtorno bipolar afetivo. Olha, eu acho difícil, a não ser que seja na fase de mania. E você nunca tenha visto aquele paciente, porque a fase de mania, ela pode ter uma velocidade de fala, uma velocidade de performance, que você pode achar que aquilo ali é uma personalidade extra. Mas, em geral, a história da pessoa é muito clara, né? O bipolar, ele já teve episódios severos de depressão, ele já teve, se não episódios maníacos, ele já teve episódios de hipertimia, de hipomania. Então, assim, tudo é história, mas ele não era, em geral, uma pessoa com tendência à dissociação, com baixa tolerância a estresse. Então, em geral, não dá para confundir, não. Mas na fase de mania, se você nunca viu o paciente, você pode ter uma sensação. Você está falando uma coisa, tem uma paciente bipolar, quando eu atendia, ela, quando virava para mania, ela realmente parecia que tinha uma outra personalidade. Ela ficava extremamente desbocada, extremamente agressiva. Saía completamente daquela personalidade. Total, dela. Era uma pessoa carinhosa, meiga, e ela ficava realmente muito violenta, muito preconceituosa, dizia coisas absurdas, mas era nítido. Quando você saía da mania, ela voltava, lembrava, tinha flashes de pensamentos e até pedia desculpa. É muito característico. E no caso do transtorno afetivo bipolar, você tem aquela coisa, você começou a medicar, a pessoa se organiza rapidamente e não tem essa história de personalidades fora do episódio de mania. Personalidades múltiplas são como personagens de filme, Bia? Não, eu lamento, porque tem às vezes a ficção
para poder tornar um filme mais agradável, ela inventa coisas. Por exemplo, o clássico do transtorno de identidade dissociativa é aquele fragmentado, que todo mundo fala, cara que tinha 24 personalidades, no final ele vira um bicho. Isso não ocorre, gente. Então, assim, é um desserviço que se presta quando você faz ficção. Ok, a gente tem que ver a ficção como um exagero daquilo que ocorre, e a ficção tem que ser interessante em termos de terror, em termos de mistério. Mas a vida não é para ser interessante. A vida de quem tem transtorno de identidade é um transtorno sofrido. E quando a gente vê pessoas falarem de transtorno dissociativo de identidade, parece que é uma avalanche de personalidades que se revezam, né, de uma maneira quase de show, né, de espetáculo, e não é bem assim. Essas personalidades são acionadas e nem todas causam mal. Tem umas que são as chamadas protetoras, tem outras que são colaboradoras. Então, cuidado, porque os filmes de ficção sempre trazem a coisa pior, né? Não é essa coisa que entra uma personalidade, sai outra. Não é bem assim. Isso é muito no lado da ficção. O transtorno dissociativo de identidade é um problema sério e muitas vezes mal compreendido, frequentemente cercado por mitos e fantasias, e é originado por traumas. O TDI pode causar grande sofrimento em quem o possui e nos familiares que lidam com isso. Mas independente de você ter ou não o TDI, o fato é que é crucial cuidar da sua saúde física e mental para evitar ou amenizar qualquer tipo de problema no futuro. Para garantir uma vida longeva e saudável, é crucial cuidar tanto da saúde quanto do corpo. Invista em hábitos que promovam o bem-estar mental e físico. Na descrição e no comentário fixado desse vídeo, você encontrará um link com recursos que podem orientar você nessa jornada de cuidado pessoal. Não deixe de conferir e priorize sua saúde, porque é um investimento que pode salvar sua vida. Juntos, podemos aprender a gerenciar melhor a nossa saúde mental e física. E não esqueça de deixar seu like, de se inscrever e de compartilhar esse vídeo com quem possa se interessar. Acesse a playlist ao lado que se aprofunda no tema dos transtornos mentais. São conhecimentos preciosos que podem te agregar muito. Confie em mim e espero que esse vídeo possa ter te esclarecido sobre o TDI, que é um transtorno tão polêmico e que gera muitos mistérios.